Nesse vídeo nós vamos discutir o pêndulo simples e a gente vai estar com particular interesse para situações nas quais a aproximação harmônica não vale. No último vídeo nós vimos como expressar a segunda lei de Newton em coordenadas polares, usando uma base polar. E a gente viu que é super sutil a discussão, né, e demonstramos essas duas equações. E nesse vídeo a gente vai usar essas equações para estudar o pêndulo simples. Então aqui está ilustrado esquematicamente o pêndulo, né? Então você tem uma massa, que a gente vai supor pontiforme, presa por um fio, que a gente vai supor sem massa, e a gente denota então esse ângulo θ como sendo o ângulo entre a posição do fio e essa direção tracejada, que é a direção de equilíbrio. Esse ponto mais baixo é a posição de equilíbrio estável. E basicamente então o que a gente vai precisar fazer primeiro é escrever as componentes da força resultante para essa base polar. E para a gente fazer isso, a primeira coisa é lembrar quais são. Lembra que a base polar, as direções dos vetores da base dependem do ponto do espaço que você está considerando. Então a gente está considerando a massa nesse ponto. O vetor R chapéu a gente definiu como sendo unitário, que aponta da origem para a posição do objeto, tá? Que é esse vetor R chapéu que a gente está representando aqui. E lembra que a convenção que a gente usou, a definição que a gente usou para o θ chapéu era tal que a taxa de variação do R chapéu com relação ao θ era exatamente o θ chapéu. A gente discutiu bastante detalhe isso no vídeo passado. Pode-se usar uma convenção diferente para o θ chapéu, mas tem que tomar cuidado, que aí, em princípio, mudam essas equações que a gente demonstrou. Mais para frente no vídeo eu vou comentar o que muda direitinho e tal. Mas aqui, lembrem sempre, essa foi a convenção que a gente usou. E vocês podem verificar de fato, que se você aumentar um pouquinho o θ, o que vai acontecer com o vetor R chapéu? Ele vem para cá. E aí a taxa de variação dele está para onde? Para cá. Que é essa direção aqui do θ chapéu. Então, remeto a vocês para a discussão do último vídeo. Mas chamando agora, a gente tem quem é o R chapéu, tem quem é o θ chapéu, agora a gente pode decompor as forças. E com isso escrever a equação de movimento. Esse é o nosso objetivo. Quais são as forças que tem aqui nesse problema? Então, sobre essa massa atua uma tração que o fio exerce sobre ela, tá? E que a gente vê, portanto, está na direção de menos R chapéu. Então, eu escrevo ela assim. E de modo que esse T é o módulo da força de tração. Tem a força peso, né? E a força peso, ela atua sempre na vertical para baixo. E aí, para decompor, nota que θ é exatamente o ângulo entre a vertical e a direção do R chapéu, né? Então, a projeção nessa direção no R chapéu vai ser justamente mg vezes o cosseno θ, tá? Só que, no caso, a projeção tangencial está oposta aqui ao θ chapéu. Então, é menos mg seno θ chapéu. Esse menos vai ser super importante, a gente vai ver daqui a pouco. E, em princípio, quer dizer, se a gente está fazendo a hipótese que o arrasto é desprezível, de modo que não tem nenhuma força de resistência, não tem nada, essas são as únicas forças que a gente vai considerar, tá? E aqui vem, então, a hipótese central, que vai facilitar totalmente o nosso trabalho, que é a idealização de que o fio é inextensível, tá? Então, quer dizer, lembrando que a gente está escolhendo a origem aqui no pivô, de modo que essa idealização significa que a coordenada R, que mede a distância da massa para a origem, ela é constante e igual a esse Lzinho, que é o comprimento do fio. Então, isso é uma aproximação, ou seja, se o fio ele for pouco elástico, essa é uma boa aproximação, mas, acima de tudo, quer dizer, nesse momento, nesse ponto, é uma hipótese que a gente está fazendo e que vai facilitar grosseiramente a nossa vida. Já dá para ver primeiro aqui nessas equações de Newton, porque facilita. Se o R é constante, não tem esse R2 ponto aqui, e também não tem esse termo que a gente, no vídeo passado, interpretou, também não aparece nesse caso. E aí, a gente fica com equações bem mais simples. Então, usando essa idealização e substituindo as expressões da força que a gente tinha nas equações do slide anterior, a gente obtém essas duas equações que, na verdade, a gente muitas vezes já até viu em outros cursos, né? Em Física 1 aparece elas, que é a ideia de que na direção radial aqui, que é a direção centrípeta, a equação é que a tração menos a componente do peso nessa direção vai ser massa vezes aceleração centrípeta, e a componente tangencial do peso
é responsável aqui pela aceleração angular do objeto. Então, uma equação que vocês provavelmente já viram, pelo menos introdutoriamente em Física 1. Aqui um comentário super importante é ver esse sinal aqui que aparece, tá? Porque ele justamente mostra que o peso é uma força restauradora. Então, se você está no equilíbrio de posição e desloca um bocadinho para a direita, você vai sofrer uma força oposta a θ-chapéu, ou seja, para a esquerda, de maneira que você retorne à sua posição de equilíbrio. Se você desloca um pouquinho para a esquerda, de novo, você vai ter aí um ângulo que é negativo, né? E, portanto, o seno dele vai ser negativo e você vai ter uma força agora na direção de θ-chapéu, tá? Que está para cá, que te retorna à posição de equilíbrio. E, então, se por acaso você quisesse definir o θ-chapéu para o outro lado, você poderia. E aí vocês podem ir no vídeo passado, né? Quando a gente discutiu base polar, e ver que aí nesse caso, bom, tudo bem, aqui ficaria mais, mas aí agora a aceleração tangencial, esse termo teria um menos. E aí, quer dizer, ou seja, na prática, você pode escolher a convenção que você quiser, isso não pode mudar a equação de movimento. Ficou confuso? Analisa fisicamente o seu problema, quer dizer, imagina que você faça um pequeno desvio do equilíbrio, ou se não for uma situação de equilíbrio, analisa um caso particular que você saiba interpretar fisicamente e ver se está tudo consistente. Esse é o jeito mais, assim, garantido de ver que não perdeu nenhum sinal, nem nada. Mas se você, em princípio, seguir uma convenção rigorosamente o tempo todo, você não vai chegar em nenhuma contradição. Essa é a ideia. O papel desse slide é mostrar que o vínculo realmente facilitou muito a nossa vida. Olha a equação que a gente tinha originalmente. Para você descobrir como o θ varia, por exemplo, você tem que saber quem é o R. Mas para você descobrir quem é o R, você tem que saber quem é o θ. Ou seja, são equações acopladas difíceis, bem difíceis em geral para resolver. E aí agora o nosso vínculo fez com que a gente ficasse com uma equação somente para θ, uma equação unidimensional, tá? E essa outra equação de cima, depois que você descobre quem é o θ, ela é uma equação que serve para você descobrir quem é a tração. Então a tração, por isso que às vezes é chamada lá de força vincular, é o nome que às vezes aparece até em Física 1, que é normal também uma força vincular. Ou seja, a ideia é que, em princípio, o programa geral da mecânica é, dada a função força, descobrir o movimento. Mas, por vezes, a gente tem essa situação meio... a gente pode fazer certas hipóteses, certas aproximações que facilitam muito a nossa vida. Então, nesse caso aqui, o vínculo foi o fio não estica. E aí, o papel da tração, no fundo, essa força que o fio faz, é justamente garantir que esse vínculo seja satisfeito. E aí, você agora, na verdade, usa um vínculo sobre o movimento para descobrir a força. Então desacoplou as equações. Uma primeira equação é para você descobrir qual é a tração, e a outra ficou só em termos de θ, você ficou com o problema unidimensional. E isso é muito comum porque a gente tem essas forças vinculares. É exatamente, por exemplo, o caso da normal. Você bota um objeto em cima da mesa, e a ideia é que a normal vai responder com o suficiente para compensar ali exatamente a força que o peso do objeto, por exemplo, que ele está querendo ir para o centro da Terra e a mesa não quer deixar porque teria que arrebentar a mesa. Então a ideia é sempre essa, essas forças vinculares, elas estão justamente, quer dizer, nesse caso aqui o fio está preso em dois extremos e ele não quer arrebentar. Então ele vai exercer sobre essa massinha aqui uma força que vai ter como consequência a ideia de que vai deformar muito pouco, e a gente está desprezando o quanto deforma, esse comprimento L, de modo que esse vínculo me facilita grosseiramente a vida. Vocês podem achar vários outros exemplos disso em mecânica. Ou seja, na prática, a gente ficou com uma equação unidimensional, tá? E essa outra equação é só realmente para encontrar a tração. Agora, o vínculo facilitou a nossa vida, mas a nossa vida ainda não está ganha, porque essa equação é super enrolada. Nota que o seno aqui faz com que essa equação seja uma equação não linear. E equações não lineares são sempre muito delicadas, muito difíceis de analisar, certo? Então essa é a primeira equação não linear que a gente realmente vai tentar aí, extrair o máximo que a gente conseguir dela. Esse é o principal objetivo desse vídeo. Para ângulos bem pequenos, o seno de θ é aproximadamente θ, e aí beleza. Aí essa equação fica linear, e é mais do que linear, quer dizer... É um caso particular da equação que a gente está muito acostumado, que é o oscilador harmônico simples. Então, geralmente, quando vocês veem pêndulo simples em Física 1, 2, etc., é dentro dessa aproximação.
E aí já fica claro aqui que essa frequência de vibração é a raiz de G sobre L, de onde você pode achar, por exemplo, período de oscilação. E você vê como todo oscilador harmônico simples, o período depende da amplitude, que é o aspecto principal que possibilitou que esse pêndulo fosse usado, né, para medir tempo, para construir relógio, como a gente já falou até na parte de fundamentos lá do início do curso. Mas aí realmente você nota que esses pêndulos, as vibrações eram com pouca amplitude, com pequena amplitude, porque só é um movimento harmônico simples para ângulos pequenos, que é essa aproximação. Esse vídeo a gente vai estar justamente interessado em tentar estudar essa equação em casos mais gerais, tá? Então agora a gente não está mais na aproximação harmônica, essa é a equação que a gente quer analisar. Agora, nota que ela é da forma aceleração, uma função só da posição. Se a força depende só da posição, essa é uma equação unidimensional. Os nossos vínculos garantiram que a gente tivesse um problema unidimensional só para resolver. E aí, beleza, a gente trabalhou bastante com isso anteriormente no curso. E a gente viu que quando a força é só a função da posição, é sempre possível você definir uma energia potencial. E dessa forma a gente consegue necessariamente sempre reduzir o nosso problema do movimento a uma quadratura. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, então. Ou seja, a ideia é que necessariamente eu consigo definir uma energia mecânica nesse problema, que é uma constante de movimento. E é isso que a gente vai fazer. Vamos começar nas energias cinéticas, vamos só tomar um certo cuidado, né? A energia cinética ela é meio de mv² e o V é ômega-r, né? Que a gente viu lá até no vídeo passado, vocês veem desde o ensino médio isso, que no caso aqui, fica θ ponto vezes L. E a energia potencial? A gente também viu como calcular ela, alguns vídeos atrás. A ideia é que essa energia potencial ela vai corresponder a essa integral do F vezes um deslocamento, que no caso é um L dθ. E aí a força ela é mgl seno θ, com menos, né? E corta esse menos aqui, de modo que você fica com essa expressão para energia potencial. Peço para vocês verificarem. Quem quiser tem um jeito alternativo de pensar, que é justamente você sabe que a energia potencial você vai ter uma energia mgh, né? Aí mede o h a partir do ponto mais baixo, de modo que esse comprimento aqui é L cosseno θ, né? E aí, então, a altura relativa aqui ao ponto mais baixo vai ser L menos isso. E aí você demonstra essa fórmula. Agora, nota que, quer dizer, eu não quis fazer desse outro jeito porque a gente ainda não analisou como é que você define energia potencial para movimentos em mais dimensão. Estou seguindo aqui bem o que a gente fez. A gente mapeou o problema numa força unidimensional, integra e tem que dar a resposta. Está aqui. Mas vocês podem, claro, pensar como vocês preferirem. De modo que, a partir dessa energia potencial, a gente consegue tudo, que a gente vai conseguir, inclusive, a solução completa. Mas, como vocês já veem lá desde a Física 1, só a análise qualitativa do gráfico, ela já mostra muita coisa da solução. Primeira coisa, quer dizer, quando você está aqui perto de θ igual a zero, nota que θ igual a zero é o pêndulo aqui na posição de equilíbrio estável dele. Então, próximo ao estável, você vai ter um poço, que é aproximadamente harmônico. Vocês podem expandir esse cara em Taylor e vocês vão ter que reobter o que a gente tinha posto alguns slides atrás, né, do movimento harmônico simples. E aí, quando você começa a aumentar, assim, ir para tetas cada vez maiores, você vai precisando de uma energia maior para chegar nesses pontos, mas vai começando a ficar cada vez pior a aproximação harmônica. E um caso interessante é quando você tem energia suficiente para chegar aqui, em θ igual a π, porque aqui, nota que aqui é o máximo da sua energia potencial, tá? Como você pode ver por essa expressão. θ igual a π, o cosseno θ é menos 1, o U vai ser o maior valor possível, e corresponde justamente ao que a gente chama de pêndulo invertido. É uma posição de equilíbrio, porém é um equilíbrio instável. Qualquer deslocamento ele sai de lá, você vê que realmente aqui o U tem uma derivada nula, mas ele é um máximo realmente. E você vê que se você der uma energia maior que essa, aí o movimento ele não é mais limitado, no sentido que se você der um peteleco aqui que tenha tanta energia, tem uma velocidade tão grande inicial, que a energia esteja, por exemplo, aqui com esse valor 2, o que vai acontecer é que o pêndulo vai ficar girando para sempre, né, na ausência de atrito, ou seja, o θ vai só aumentar. Claro que com o movimento periódico ele volta para os mesmos pontos, mas é como se matematicamente o θ estivesse aí passando de 2π, 4π para sempre, oscilando, né? Ou seja, é um movimento ilimitado. Essa é a ideia, matematicamente falando, tá? A partir dessas considerações, como que a gente faz agora para obter o movimento? Bem,
juntando com o que a gente já havia discutido, a ideia é que essa energia mecânica agora é uma grandeza conservada do problema. De fato, você pode verificar isso explicitamente. Pega essa energia, deriva no tempo e usa a equação de movimento. Você vai ver que a derivada dela no tempo é zero, como deveria ser. Tá? E aí, a partir dessa conservação de energia, por exemplo, você já pode diretamente achar a atração. Porque agora você tem o θ ponto, você consegue achar o θ ponto para cada θ. E aí você tem aqui a atração como função do θ. Que é uma... Nota então que a gente já fez várias coisas super assim, avançadas, que você não comenta em cursos anteriores, mas essa equação a gente consegue usar ela desde o ensino médio. Esse é o poder das grandezas conservadas, né? Ou seja, realmente consegue já extrair informações poderosas do problema com pouca matemática. Mas para além disso, a gente pode obter a solução. Então, como a gente demonstrou alguns vídeos atrás, no vídeo sobre, acho que intitulado Energia Potencial, a gente, quando tem então a energia potencial, a gente consegue, em uma dimensão, né, resolver o movimento a uma quadratura. Então, a gente está demonstrado essa equação alguns vídeos atrás, peço para vocês olharem lá. E o ponto é que aqui, justamente, a gente tem que, conhecido o de θ, você coloca aqui, você, em vez de ter que resolver uma equação diferencial, você agora tem que resolver essa integração. Então, nota que você pode falar, poxa, mas essa integral é enrolada. Ela é. Mas olha a equação que a gente tinha. Agora, tudo que você tem é que jogar esse u de θ aqui dentro e integrar. E tem técnicas para integrar. Eu vou daqui a pouco mostrar como que a gente consegue lidar com essa integral, tá? Nesse caso em particular do pêndulo simples, é uma integral complicada. Mas ainda assim, é uma integral tabelada. Você consegue expandir em Taylor aqui dentro até a ordem que você quiser. De modo que não se compara com essa equação diferencial. A equação diferencial é bem mais complicada. Olha essa equação diferencial que você tinha que fazer. Você tinha que descobrir qual era o θ de t que você derivava 2 vezes e dava proporcional ao seno do θ que você tinha no início. É uma loucura, um troço muito mais difícil de você analisar do que isso. Isso aqui é a área embaixo de um gráfico, uma integral de cálculo 1. Você transformou uma equação diferencial numa integral de cálculo 1, isso que a gente tecnicamente diz que é reduzir o problema a uma quadratura. E aí, de fato, aqui, nota que as constantes, a gente deu como condição inicial o θ0, que é o ângulo onde ele sai, e a energia do problema, tá? Então já está tudo amarrado aqui dentro. Em princípio, se você conseguir fazer essa integral, você vai ter do lado direito o θ de t, e aí invertendo, quer dizer, aqui fica na verdade o tempo em função do ângulo, e aí você poderia tentar inverter para conseguir o θ como função do tempo, que por si só também é uma complicação danada às vezes, mas nem se compara novamente, insistindo, com a complicação que a gente tinha no início, tá? Esse é o poder de resolver o problema com quadratura. E, novamente, se a gente estiver no caso unidimensional, ou seja, se a força depende só da posição, a gente consegue sempre fazer isso. E aí o vínculo garantiu que, apesar de ser um movimento que se processa no plano, né, isso aqui não é uma reta, ainda assim a gente tem um problema unidimensional, que é a nossa equação em termos de um parâmetro só. E aí, se a gente tem uma equação unidimensional, tudo que a gente demonstrou lá nos vídeos anteriores continua válido. Só para a gente ter esse panorama geral, agora a gente está chegando no ponto central do vídeo. Como é que a gente lida com essa integral? Vamos tentar fazer algumas escolhas para facilitar a nossa vida. Primeira escolha, vamos supor que a energia ela é tal que o movimento seja limitado, ou seja, no sentido que a gente tinha discutido anteriormente. Ele não chega nunca no ponto de equilíbrio instável. Ele está com uma energia menor do que aquela necessária. E aí vamos escolher esse θ0 como sendo, ou seja, vou supor que eu estou soltando a condição inicial, já ele sair do repouso do ângulo máximo que ele chega, do θ0. Então, nada que é só você começar a marcar o tempo na hora certa que isso vai acontecer. Ou seja, a única hipótese que a gente está realmente fazendo é que a energia ela não é suficiente para ele chegar no topo, no ponto mais alto. Aí, escolhendo dessa forma, então a minha energia total ela vai ser exatamente a energia potencial nesse ponto daqui, θ0, de modo que eu posso escrever essa energia nessa forma, só trocando na energia potencial, botando θ igual a θ0. Porque, ou seja, nesse ponto extremo não tem cinética e aí a energia é escrita dessa forma, tá? Dessa forma a gente fica com uma expressão mais simples, que está aqui, ou seja, no fundo o que aparece ali embaixo é raiz de cosseno θ menos cosseno de θ0. Nota que dessa equação a gente pode obter o período de oscilação, porque se você agora vê o tempo que leva para ele ir de θ0 e chegar em θ0, você tem 1/4 do período, né? Porque agora depois disso ele vai ter que vir
chegar nesse outro extremo aqui, que lá pelo gráfico da energia potencial a gente vê que é tudo simétrico, bonitinho. Ele vai chegar aqui, então, no menos θ0. Aí, depois ele vai voltar, por simetria, vai levar o mesmo tempo. Então, se eu fizer essa integral entre θ0 e 0 e multiplicar por 4, eu tenho um período. Botando aqui o módulo, né? Tá? Só para ter uma grandeza positiva. Porque o sinal dessa integral depende do sentido do movimento. Se ele está indo, se ele está voltando, enfim. E agora, como é que a gente pode analisar isso em detalhe? Vamos fazer algumas mudanças de variável. Primeiro, essa diferença do cosseno θ menos cosseno θ0 que aparece aqui no denominador, a gente pode usar uma identidade trigonométrica conhecida para escrever dessa forma. E, em segundo lugar, é conveniente a gente fazer essa mudança de variável. A gente define o seno de U como sendo seno de θ sobre 2 dividido por seno de θ0 sobre 2. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque, em termos do θ, o que acontecia era que essa integral ela estava indo de 0 até θ0. Agora, para o U também é um ângulo, mas ele vai sempre de 0 até 90 graus. Porque quando θ é θ0, isso aqui dá 1, e aí o ângulo que tem seno 1 é o 90 graus. E aí, então, fazendo essas duas mudanças de variável, a conta fica extensa. Peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem abrir esses cálculos. São cálculos importantes de mecânica, mas é um cálculo longo, que tem que tomar cuidado com o jacobiano e tal. Se tiverem dúvida, tragam para a nossa aula presencial. Mas vocês vão demonstrar que o período, então, é dado por essa integral. E agora o que a gente quer fazer é analisar fisicamente esse resultado. Ele tem muita física importante aqui dentro. Esse K, por definição, ele é o seno de θ0 sobre 2. Só antes de a gente tirar a física aqui de dentro, uma maneira equivalente de escrever é que estava no slide passado, tinha um 4 aqui na frente, e a integral era de 0 até π sobre 2. Pode integrar de 0 até 2π, vocês vão ver por simetria que é só 4 vezes do que o que eu tinha antes, e aí você tira o fator 4. Mas isso tanto faz, realmente, cada um pode escrever como preferir. Essa integral é super famosa em matemática, ela é super importante, vocês podem jogar no Wikipedia para ver informações sobre ela. Ela é chamada de integral elíptica do primeiro tipo. Então, é uma integral que a gente não conhece a solução em termos de funções analíticas, mas ela foi extensamente estudada em conexão com propriedades geométricas da elipse. Não vou entrar por questões de tempo aqui, não vou entrar nos detalhes históricos desse troço, mas quem tiver curiosidade, é muito rica a história dessa integral. E o ponto é que é uma integral extraordinariamente estudada e conhecida. Então, vocês está tabelado os valores dela, vocês nesses programas matemáticos de gráfico e tal, vocês conseguem tudo que vocês quiserem sobre ela. Porque é isso que eu estou dizendo, ou seja, quando você resolve a integral em termos de uma quadratura, por mais que você possa não conseguir expressar em termos de funções simples, você já consegue analisar o movimento todo. É muito poderoso isso, e é particularmente legal a gente fazer essa análise aqui dessas integrais, justamente por ser um problema mais complicado que você diretamente pela equação diferencial, eu pelo menos não conheço nenhuma maneira de você obter a solução. Então realmente, porque os primeiros exemplos que a gente deu foi isso, acha a solução por quadratura por oscilador harmônico, mas era um caso que a gente conseguia resolver a DO completamente. Então esse exemplo é muito legal porque justamente é para chamar a atenção de como que você consegue ir longe quando você não consegue resolver a DO. E com equações não lineares, essa é a regra. A regra é justamente você não conseguir resolver direto a EDO. Por isso que achar grandezas conservadas, achar jeitos espertos de mapear a solução em quadraturas, são coisas poderosíssimas e que ocupam sistematicamente a gente no estudo de mecânica. Vai aparecer ainda em outros cantos do curso. Mas beleza, agora vamos ganhar uma intuição física dessa integral. Primeira intuição física legal da integral. Imagina que o K seja muito pequeno, o que a gente vai fazer? Primeira aproximação, joga ele fora, diz que ele é zero. Esse termo some, aí beleza, agora ficou uma integral legal de fazer, né? Integral de du, isso aqui vai dar bem 2π, essa integral. E aí a gente pega que o período é 2π raiz de L sobre G. Reobtivemos o caso do movimento harmônico simples. Se vocês plotarem um gráfico dessa função aqui, tá? Aqui está o gráfico da integral de 0 a π sobre 2, que às vezes o pessoal chama de função K. Você vê que, de fato, para argumentos que para esse casinho pequeno aqui, você tem que essa função, olha só como é quase um platô. Aqui está a essência da aproximação harmônica. É o fato que você vai variando aqui o casinho, tá? Variar o casinho é variar a amplitude inicial, porque é variar o θ0. Você vai variando o ângulo que você solta e não muda o período quase.
Aqui temos um oscilador harmônico. Agora, quando você vai aumentando o casinho, chega uma hora que esse troço vai decolando, decolando. Ou seja, o período não é a função da amplitude para baixas amplitudes. Nota que tem uma região boa aqui, que essa é uma boa aproximação. Agora, depois você vai soltando de amplitudes cada vez maiores, vai levando cada vez mais tempo para ele oscilar, que faz sentido. Se o K tender a 1, o que significa K tender a 1? Significa θ0 tender a π. Não é? θ0 tender a π é esse cara vir para cá, para o ponto de equilíbrio instável. Leva um tempo infinito. Você tem uma divergência logarítmica. Isso é uma propriedade totalmente geral. A gente comentou no vídeo de energia potencial, tem o exercício na lista. Sempre que você dá energia exata para você chegar no máximo aqui, você sempre leva um tempo infinito para chegar. E eu deixo até como desafio vocês mostrarem isso apenas por argumentos do princípio do determinismo newtoniano. Dá para fazer isso só por argumentos desse tipo. Tá? Depois que a gente tiver curiosidade, a gente pode discutir isso na aula. Mas realmente, então, a ideia é realmente que se você começa... Mas fisicamente, por que isso acontece? Só para dar uma intuição física. Se você dá energia certinho para ele chegar no ponto mais alto, o que vai acontecendo quando ele vai subindo? Né? O que vai acontecendo é que ele vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento. E aí ele vai estar chegando num ponto mais alto, que é um ponto que a força é zero. Então ele vai chegar num ponto com aceleração zero, com uma velocidade cada vez mais próxima de zero. Pô, vai levar um tempo cada vez maior, um tempo infinito, né? Lembrando que fisicamente, para você eu realmente conseguir chegar aqui em cima, não pode ser um fiozinho, né? Porque senão ele flamba. Tem que ser um bastãozinho, né? Uma haste rígida, né? Que aí permite ele chegar lá em cima. Pensem então nisso via determinismo newtoniano, fica aí o desafio. E quando o casinho não for muito pequeno e também não for tão grande? Beleza, expande em Taylor. Pode precisar de vários termos, mas a expansão em Taylor, ela permite que você tenha, com a ordem de acurácia que você quiser, a solução. Claro que quando esse K vai ficando realmente cada vez mais próximo de 1, a convergência dessa série vai ficando horrível. Mas você consegue com a precisão que você quiser a solução. É por isso que é tão poderoso realmente a gente ter uma solução em termos de quadratura. Então aqui, pegando esse 1 sobre raiz de 1 menos K2 seno ao quadrado de U e expandindo em Taylor, vocês vão ver que o primeiro termo é esse daqui. E o termo seguinte é da ordem de K à quarta, né? E aí, quer dizer, o K é o seno de θ0 sobre 2, substituindo aqui dentro. Você tem a primeira correção para a oscilação harmônica. Tá? Então, quando o θ0 é muito pequeno, você vê o oscilador harmônico simples. Quando ele vai crescendo, você tem aqui a primeira correção. E você está errando por termos da ordem de seno à quarta de θ0. Seno à quarta de θ0 é da ordem de θ0 à quarta. Então, até por consistência na sua expansão, você pode pegar esse termo aqui e segurar só até a ordem θ0 quadrado. Né? E aí você vai ter essa expansão aqui. Pausem o vídeo, façam os detalhes da conta. O ponto é que eis aqui, então, a sua expressão para o período. Você tem aqui a primeira correção do oscilador harmônico, tá? E é muito poderoso esse resultado. Você agora pode ver, por exemplo, que se você tiver um θ0 da ordem de 6 graus, você está perdendo aí, você está errando, tipo, no seu relógio, cerca de 1 minuto por dia. Então não é tão ruim. Agora, se você for botando θ0 cada vez maior, isso vai ficando rapidamente ruim. E também, quer dizer, rapidamente você começa a precisar de outros termos da série. Mas então realmente é muito, muito, muito poderoso reduzir o problema quadratura. A gente consegue muita informação sobre ele. Quem tiver curiosidade, estuda mais sobre essa integral elíptica do primeiro tipo. Ela é muito rica, muita literatura interessante. Para finalizar, dizer que quando você tem uma força externa presente, o problema ainda se torna muito mais complicado. Tem um comportamento muito diverso, dependendo da força externa que você coloque. Curiosamente, nesse probleminha, estou falando de um pêndulo simples. Pêndulo simples, fio inextensível. Quando você bota uma força externa com certas dependências temporais, você consegue, inclusive, caos, tá? Inclusive comportamento caótico. Então, esse sistema é um playground muito importante, muito bonito, de uma física até bastante avançada em certos casos. Eu remeto aí, quem tiver curiosidade, para explorar esse exemplo no contexto de caos, ler esse livro do Richard Kautz, chamado Caos, que é um livro fascinante, e desse exemplozinho aqui ele tira já muita coisa, tá? Mais para frente no curso, se der tempo, a gente fala um pouquinho de caos. Mas, enfim, isso encerra o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, peço para vocês levarem aí para o nosso encontro.